E aí, gente, tudo bem? Seguinte, ó, você que me acompanha aqui nos vídeos do canal sabe do que se trata a portaria CAT 42 de 2018, uma portaria do Estado de São Paulo que regulamentou o ressarcimento de créditos de ICMS-ST. Eu quis trazer esse assunto aqui no canal. Primeiro porque eu já estudei, já procurei trabalhar esse assunto há alguns anos, né, para os clientes. Fui atrás de informação de sistemas, de pessoal de tecnologia, estudei em detalhes a legislação, enfim, fui bastante atrás, fui muito diligente com relação a esse assunto e foi um assunto que se mostrou de alta complexidade. Dentro de tudo aquilo que eu vi, conversei, acessei consultores, pessoas experientes, enfim, pessoas que estavam também tentando estruturar esse tipo de trabalho, e a minha experiência foi que é algo realmente complexo, difícil de implementar, e até mesmo difícil de fazer aí o contribuinte, né, no caso, os meus clientes, acessarem o dinheiro. Então, em razão disso, eu quis trazer a minha experiência aqui para o canal com relação ao assunto da CAT 42, para levar informação para quem segue a gente aqui, e inclusive porque esse tema foi aí pauta de notícia de jornal, investigação criminal, né, pegou aí empresas varejistas, gerou aí até a prisão dos donos, os sócios, diretores de algumas dessas empresas, em razão aí de suposta sonegação, crime tributário. Então é um tema que agora recentemente foi pauta aí de fiscalização e de imprensa, inclusive, e como eu tinha uma experiência já com relação a isso, eu quis trazer aqui para o canal para dizer aquilo que eu entendo que ainda dá para fazer com relação ao CAT 42 e até colocar a minha visão tributária e até dar aqui fazer também aqui uma análise criminal dentro daquilo que eu entendo que cabe como defesa aí das pessoas que foram aí fiscalizadas e até representadas pelo Ministério Público, baseados na alta complexidade que a própria Fazenda Estadual instituiu para a execução desse trabalho. Tá? A minha experiência, gente, desde 2020, 2019, 2020, estudando isso, é que era algo inexequível, né? A forma como você tinha que gerar os arquivos digitais ali, o GDoc, e, enfim, submeter, esperar processamento, era algo que, diante da documentação aí muito voltada para o varejo, né, supermercados, drogarias, etc., que são empresas que têm milhares de operações no mês, ou seja, são milhares de XMLs, de entrada, de saída, aí você tem aquele DPAR, você tem que conectar o EAN do produto com o ambiente de dados do sistema da Cefaz, né? No caso do varejo de alimentos, por exemplo, você comprava em alguns momentos um fardo de refrigerante, mas o EAN ele é por garrafa, então você não conseguia fazer o depara, tinha o problema do tag da nota, enfim, uma loucura para que se conseguisse fazer esse tipo de procedimento de ressarcimento. E aí, né, o que a experiência acaba nos dizendo também? Quando há uma baita de uma dificuldade e o próprio contribuinte, mesmo que seja muito bem assessorado, ele não consegue ir atrás daquele que é o seu direito, isso abre margem para irregularidades, né, que podem partir de todas as esferas, aí, inclusive, né, no caso que a gente acabou vendo aí da Operação Ícaro, né, que foi a primeira grande fase aí de fiscalização e investigação criminal, mencionaram aí nomes de fiscais que, queira ou não, acabaram, né, pela minha leitura, de alguma forma se aproveitaram da dificuldade para vender alguma facilidade. Mas veja, a minha opinião, né, eu estou gravando esse vídeo em 2026 e a gente está num momento em que a ST, inclusive em razão desse problema da Caixa 42, a ST aqui em São Paulo está numa decrescente. Né? Eles estão tirando produtos da ST e a tendência é que isso vá acabar. E também num contexto de reforma tributária, a reforma tributária não mais, né, trabalhará com substituição tributária. Isso é uma tendência, né, já prevista em lei. Mas eles anteciparam, e muito provavelmente por esse problema dos acúmulos de créditos de substituição tributária, a dificuldade de ressarcimento e o problema que se criou ao redor disso. Mas veja, na minha opinião, ainda para os períodos passados, precisa analisar o caso a caso, perdão, porque a Fazenda Estadual também instituiu o ROT, que é como se fosse uma desistência aí pelo período, né, de pegar o seu saldo credor e também você não é cobrado do saldo devedor. Seria, olha, fica elas por elas, não me peça eventual diferença a mais e eu não te peço, eu contribuinte não te peço diferença a menos, né, a menor.
né? Então tem que olhar tudo isso, mas veja, na minha visão ainda hoje é possível analisar dentro do seu negócio aí se cabe fazer a Caixa 42 e submeter dentro da legalidade, tá, gente? Essa é a minha opinião. Uma análise sempre é possível fazer. O que acontece né, que, em razão de toda essa dificuldade, problemas surgiram, né? Problemas aí, né, que foram muito noticiados e que repercutiram na esfera criminal. O que eu tenho dito, né, quando eu vou discutir esse assunto, inclusive com os clientes, para abordar a parte criminal, é que, veja, na minha visão, a gente tem que fazer uma análise aí de erro de tipo e avaliar com profundidade o dolo. Porque eu mesmo conheço clientes, conheço pessoas que elas confiam na assessoria e não tem dolo de lesão ao fisco ali, não é feito de forma propositada, de forma contínua, né? Há ali uma análise e uma interpretação que acarreta numa solicitação de ressarcimento de créditos dentro daquilo que se acredita ser a legalidade. E aí, quanto mais é complexo, né, o tipo de procedimento, como é o caso da Caixa 42, mais se induz a erro. Então, quando há erro, né, o erro ele tem que andar de forma simétrica ao dolo, né? Veja, você tem um erro aí de proibição, né, uma interpretação equivocada, é isso que vai defender o não dolo, na minha opinião. E essa é uma análise muito importante de ser feita na esfera criminal, né? Porque simplesmente acusar, você fraudou, veja, diante de uma estrutura que era de alta complexidade, né? O próprio sistema ali, os módulos do ressarcimento, eles eram de difícil preenchimento e muitas vezes impossíveis de serem preenchidos. E aí, quando se conseguia fazer, ela era aquela coisa, tem a triagem, você não sabe o que vai dar. Tem uma parte aí que dependia de uma prévia, de uma interpretação e de uma tentativa, né, de entrega, né? Nem tudo é dolo. E, na minha opinião, do ponto de vista criminal, para que haja culpabilidade em alguém, tem que estar caracterizado o dolo, o que na grande maioria dos casos que eu participei, conversando com os meus clientes, não havia. O que havia era uma tentativa de defesa, uma tentativa de preparação da documentação e de entrega, tá? Então eu quis trazer esse conteúdo aqui para, enfim, levar duas mensagens, né, para concluir. A primeira delas é: a CAT 42 era legalmente prevista e possível de ser implementada, né, uma vez superadas as altas complexidades. A possibilidade que eu coloco veja, uma vez atendido tudo, era possível de ser solicitada. Quem eventualmente foi acusado de crime ou está inserido na Operação Ícaro deve considerar se defender com relação ao dolo, porque a estrutura do ressarcimento e desse tipo de todas essas exigências para que se conseguisse acessar um dinheiro que é da empresa, ele gerava uma confusão tão grande, uma dificuldade, um erro de leitura, né, que, na minha visão, isso não pode pura e simplesmente ser acusado como dolo do empresário, em razão da própria estrutura do mecanismo do ressarcimento, tá? Fico por aqui, obrigado por terem assistido o conteúdo até aqui. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui no início da descrição do vídeo. Quem quiser uma assessoria, uma consulta, estruturar a Caixa 42, fazer uma análise e até mesmo abordar questões de defesa criminal, me acessem, a gente vai discutir o assunto e eu vou eventualmente prestar uma assessoria, eu fico à disposição. Beleza? Eu sou Alexandre, advogado aqui em São Paulo, um abraço a todos, se inscrevam no canal e até mais.